gostaria de agradecer e parabenizar o governador Requião pela sua imaginação e visão. A maioria dos políticos reconhecem que a crise é séria, mas eles acham que tudo que é necessário é que é a família de políticas. O governador Requião e os patrocinadores desse congresso sabem que esse não é um tempo normal. A crise é estrutural e, portanto, precisa de reformas estruturais. Políticas que simplesmente tentam curar o sistema não vão funcionar. Eu gostaria de começar com um panorama falando um pouco da história. Primeiramente, a gente tem que lembrar que a economia global está esperando uma outra crise econômica. Essa crise é a mais séria desde a Grande Depressão de 1930. E, para mim, essa crise provém mais evidência da falha do paradigma neoliberal. E isso significa que a economia global precisa de um novo paradigma que pode dar um acordo justo global. A crise corrente é uma janela de oportunidade para a mudança. A crise e a dissatisfação acumulada pode ser uma oportunidade para mudar políticas econômicas. A Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial preveram o início da Revolução Keynesiana na economia. Em 1970, os neoliberais criados pela OPEP e os choques do petróleo fizeram uma revolução contra o keynesianismo. Hoje nós temos uma oportunidade para uma contra-revolução contra o neoliberalismo. Milton Friedman foi o padrinho do neoliberalismo e ele entendeu o papel da crise. Somente uma crise atual ou percebida produz mudança real. Quando aquela crise ocorre, as ações que são realizadas dependem das ideias que estão disponíveis e é por isso que um evento como o evento dessa semana é tão importante. Agora, as boas novas são que nós talvez tenhamos chegado ao momento de mudar políticas. A má notícia é que existem grandes interesses políticos, incluindo a maioria dos economistas profissionais, que são profundamente opostos à mudança. Agora, governos na América Latina e em outros lugares enfrentam 3 desafios. Desafio número 1 é parar o sangramento, estancar a armadilha da liquidez que está destruindo os mercados financeiros. Nós temos que colocar um piso embaixo dessa crise financeira ao resumir o fluxo de crédito e impedir a destruição de preços de ativos. O desafio número 2 é que nós temos que dar uma partida na economia. Nós temos que fazer com que a economia e o emprego voltem a crescer. E o desafio número 3, e esse é o que é mais importante, é que nós temos que garantir que nós tenhamos crescimento com emprego pleno e prosperidade compartilhada. Em especial, o que eu vou enfatizar é que nós temos que garantir que os salários cresçam com a produtividade e que a renda e a desigualdade de renda seja eliminada. O que eu digo hoje é que nós temos um pouco de concordância sobre o desafio número 1, um nível de concordância sobre o desafio número 2, mas existe uma discordância muito forte em cima do desafio número 3, e esse é o nosso desafio justamente político. Os neoliberais querem salvar o sistema, mas mantê-lo como é. Mas nós sabemos que o neoliberalismo é a causa do fracasso do sistema. E isso quer dizer que nós temos que substituir o paradigma econômico neoliberal com um novo paradigma. E esse novo paradigma, obviamente, tem que ter uma arquitetura financeira internacional que ajuda países ao invés de os atrapalhar. Agora, eu quero dizer rapidamente que isto cria uma política muito complexa. Se nós formos bem-sucedidos em domar a crise, nós podemos perder a inércia política para a mudança. As pessoas vão dizer, por que mudar o sistema se ele vem funcionando? E se nós procurarmos a reforma agora, nós arriscamos ser acusados de piorar a crise e toda a história sobre não balançar
salvar o barco durante uma crise. E isto, é claro, diz que nós temos duas maneiras de falar. Essas duas maneiras são uma forma de evitar a mudança e é uma tarefa política conseguirmos atravessar isso. Agora, a economia global passou para o neoliberalismo mais ou menos em 1980 e desde então os principais fatos econômicos são: nós temos um crescimento mais lento na maioria dos países, uma abertura ou uma desigualdade cada vez maior dentro dos países e uma maior desigualdade na renda entre os países. E também é o caso de que nós tivemos uma grande quantidade de crises financeiras, uma proliferação dessas. Países em desenvolvimento foram repetidamente impactados por crises de capital. Tem havido paradas repentinas e reversões de fluxos de capital que depois jogam a economia em recessão. E nós também tivemos uma proliferação de crises bancárias. Essas crises bancárias impõem extremos custos na economia e, com muita frequência, o custo delas é pago pelos contribuintes. Se você usar nos últimos 15 anos, tem havido crises de capital no México, em 1994, Argentina, 95, Tailândia, 96, Coreia, 97, Indonésia, 98, 97, Rússia, em 98, Brasil, em 98 e em 2002, Turquia, em 2000, Argentina, em 2002, Uruguai, em 2002. E eu poderia continuar com essa lista. E se vocês examinarem desde 1980, mais de 90 países têm tido pelo menos uma crise sistêmica do sistema financeiro bancário. Isso inclui Argentina, Brasil, Chile, China, Colômbia, Noruega, Suécia, Finlândia, Japão, Coreia, Tailândia, o Reino Unido, os Estados Unidos e Rússia e os países do antigo bloco soviético. Eu gostaria de enfatizar, portanto, que as crises financeiras não são limitadas ao Sul, ao hemisfério Sul. A crise do franco francês de 82 forçou o presidente Mitterrand a abandonar as suas políticas keynesianas para restaurar o emprego pleno na França. E essa crise, em 82, foi o início da dominação da política neoliberal na Europa. A crise de hoje começou nos Estados Unidos e é a mais grave até aqui. A crise é global. Os países em desenvolvimento achavam que eles poderiam escapar e falaram sobre o desvinculamento. A realidade é que muitos países em desenvolvimento dependem em crescimento baseado em exportações. Isso quer dizer que quando os Estados Unidos e a Europa entram em colapso, as economias em desenvolvimento também entram em colapso. Portanto, eu diria que o modelo neoliberal, de certa maneira, se autocanibalizou. Ele comeu-se, ou seja, ele comeu o seu próprio centro e finalmente chegou à exaustão. O modelo neoliberal nunca produziu crescimento com igualdade e agora não consegue produzir crescimento nem com desigualdade. E acredito que enfrentamos o prospecto de uma recessão profunda e de uma recuperação muito incerta. Agora, para mim, o problema fundamental do paradigma neoliberal é a desconexão dos salários do crescimento de produtividade. E aqui nós temos um slide. Eu acredito que esse problema está acontecendo em todos os lugares, mas na realidade é exemplificado nos Estados Unidos. Nós temos aqui um gráfico. O eixo horizontal são anos que vão de 1959 a 2005. E no eixo vertical nós temos um índice de produtividade e um índice de salários de trabalhadores normais. A linha rosa é a linha de salários, ou seja, a linha de remuneração, portanto, inclui salários, pensões, custos com planos de saúde, todos os benefícios pagos para os trabalhadores. E a linha azul em cima é a produtividade, o crescimento da produtividade nos Estados Unidos. E o que é que vocês percebem é que de 1959 até cerca do final da década de 70, os salários e a remuneração permaneciam vinculados à produtividade, mas depois de 1980 ocorre uma separação. Os salários continuam planos, a produtividade continua subindo. Eu chamo esse gráfico do gráfico da cobra. É a cobra neoliberal, porque é como se fosse uma cobra abrindo a boca. E esse é o problema fundamental do neoliberalismo. É verdadeiro na Europa e acredito que seja verdadeiro em boa parte da América Latina e sei que é verdade no México. Em todos os lugares onde você inspeciona os dados, você vê esse tipo de padrão. Agora,
Quando os salários ficam estagnados, você tem dois problemas. O primeiro é que você tem uma crescente desigualdade de renda, porque os salários são a maior fonte de renda da maioria das pessoas. O segundo é que você precisa de inflação, de empréstimos e em preço de ativos para criar uma demanda agregada. E isso cria um processo insustentável, porque a carga de débito a carga de dívida leva a uma fragilidade financeira. E essa é a contradição do sistema neoliberal que finalmente está transparecendo nessa crise atual. Agora, o paradigma neoliberal pode ser descrito em termos de uma caixa de política neoliberal. Nós temos uma caixa e dentro dessa caixa nós temos trabalhadores. E nos quatro lados da caixa nós temos políticas. Nós temos política de globalização, que coloca pressão nos trabalhadores do setor da iniciativa privada. E você tem uma política de pequenos governos. Milton Friedman chamava o estágio do vigia noturno, um governo minimalista, privatização, que coloca a pressão de trabalho em cima dos trabalhadores do setor público. E depois você tem uma fuga do emprego pleno. Quando eu cresci, na década de 60, 70, falava-se sobre emprego pleno como uma meta, mas isso foi substituído por uma preocupação com a inflação. E embaixo nós temos uma política que se chama flexibilidade de mercado de trabalho. Isso quer dizer destruir os sindicatos, minar o salário mínimo, acabar com a previdência social, todo tipo de proteção que o trabalhador precisa. Nenhum trabalhador consegue correr mais rápido do que essa caixa. Nenhum sindicato consegue. Essa caixa é simplesmente poderosa demais. As pressões políticas vão colocar os trabalhadores numa posição de negociação mais fraca e você vai ter o descolamento dos salários dos crescimentos de produtividade. E também quero dizer que não são apenas os trabalhadores que estão presos nessa caixa, o governo também está preso na mesma caixa. O governo não tem como implementar políticas progressivas por medo de uma greve de investimentos, da fuga de capital ou de uma crise de taxa de câmbio. Agora, essa é uma caixa com quatro lados. Se a caixa tem somente quatro lados, seria muito fraca. Ela entraria em colapso como se fosse uma concertina. Mas a realidade é que essa caixa tem 6 lados. E você tem duas coisas que fornecem suporte para essa caixa, que são os mercados financeiros e as corporações. A combinação dos mercados financeiros e das corporações cria um processo que eu e outros economistas chamamos de financialização. O que acontece é que os mercados financeiros capturaram as corporações e as corporações, então, trabalham em nome dos mercados financeiros e em nome da administrativa sênior, da alta administração, dos CEOs, e eles tocam a empresa de acordo com os interesses dos mercados financeiros e da alta administração. Então, você tem uma mudança no estado de espírito das corporações. E vejam como esse trabalho funciona. A combinação de mercados financeiros e corporações forma um interesse político e financeiro muito forte. Juntos eles impelem a política econômica que cria a caixa e juntos você tem um novo comportamento corporativo que pressiona com muita força os trabalhadores. Juntos isso cria a caixa que prende os trabalhadores numa posição fraca. Agora, os 6 lados da caixa que eu falei a respeito são todos justificados pela economia. Se você for para um departamento de economia principal, você vai ter uma justificativa para cada um desses lados. Vantagem comparativa, comércio livre, o mercado de capital aberto para melhorar a alocação global de capital, a taxa natural de desemprego para justificar a inflação e focalizar na inflação ao invés de focalizar no emprego pleno. E pequeno governo devido a falhas do governo. Flexibilidade do mercado de trabalho porque os sindicatos e salários mínimos são distorções de mercado. O que nós precisamos é um novo modelo de crescimento econômico. Nós precisamos de um novo modelo que mobiliza os recursos financeiros, os recursos domésticos, com uma ênfase no crescimento baseado no crescimento da demanda doméstica. E a chave para isso, é claro, que é a restauração de um vínculo entre os salários e produtividade. Se você restabelecer esse vínculo, você pode daí criar um círculo virtuoso de crescimento impulsionado pela demanda. E o que você tem é salários crescentes que criam uma condição forte de demanda, que criam um emprego pleno. O emprego pleno cria as condições quando as empresas desejam investir. Quando as empresas investem, você tem crescimento de produtividade e o crescimento de produtividade você pode pagar salários mais altos e crescentes. E esse é um círculo virtuoso que nós deveríamos estar procurando estabelecer. A economia é simples, nós sabemos que funciona, foi tentado entre 45 e 75, nós precisamos implementá-lo novamente. Mas se nós vamos daí,
Vamos ter crescimento impulsionado pela demanda, precisamos estabelecer o vínculo entre salário e produtividade. Isso quer dizer que temos que substituir uma caixa de política neoliberal com uma caixa keynesiana alternativa progressiva, e nós temos que reencher essa caixa. Nós temos que tirar os trabalhadores dessa caixa e colocar as corporações e os mercados financeiros dentro da caixa. E o que a nova Caixa diz, as corporações e mercados financeiros dentro, e uma nova globalização gerenciada, uma globalização com padrões, nos quais nós fazemos padrões harmonizados para subir ao invés de criar uma corrida para baixo. Coordenamos as taxas de câmbio para evitar os desequilíbrios globais que nós temos vindo, e nós temos controle de capital que possam gerenciar os fluxos de entrada e saída de dinheiro. Nós precisamos de um novo governo social-democrático que eficientemente forneça os bens públicos. Essa é uma tarefa dos políticos, é garantir que o dinheiro público seja gasto direito a serviço do povo do país. E nós precisamos de seguro-saúde para as pessoas, seguro social, nós precisamos de educação de alta qualidade e precisamos de uma infraestrutura moderna. Nós precisamos de uma restauração do emprego pleno enquanto prioridade política, e nós precisamos de um mercado solidário de trabalho que garanta salários justos que cresçam com a produtividade. Mas nós também precisamos de uma agenda corporativa, nós precisamos ter controle aprimorado e real dos acionistas, nós precisamos limites em salários de gerentes e limites de como os gerentes podem fazer a engenharia financeira das empresas através da compra de ações em troca de dívidas. Nós precisamos de representação real. As corporações são mais do que simplesmente acionistas. O trabalho através de seus sindicatos deveriam ter representação dentro da empresa. E, finalmente, nós também precisamos de reforma do mercado financeiro, regulamentação, limites sobre especulação e, é claro, que mais transparência, consolidação da regulamentação. Uma lista com o comprimento do meu braço, e se nós pudéssemos ter o tempo, nós poderíamos ver todos os itens. Agora, a crise é uma oportunidade para para reverter a dominância da política intelectual neoliberal. Nós temos obstáculos. Além de fazer isso, nós temos que dizer isso abertamente, que os economistas principais da economia fracassaram totalmente. Fracassaram em entender a falta de sustentabilidade do sistema que eles nos aconselham a adotar e falharam em entender a sua fragilidade. Eles fracassaram em conectar e vincular a dívida crescente com a estagnação de salários e a pior distribuição de salários. Mas, além disso, como o Alex disse, foi uma história prevista porque os economistas progressistas previram isso. Isso não foi um acidente, isso não é imprevisível. Estava dentro da estrutura que estava sendo construída. Bem, um dos nossos desafios agora, é claro, que os profissionais vão tentar fazer um airbrush do passado, vão tentar reescrever a história e ocultar esse fracasso colossal. Temos que evitar que isso aconteça, nós temos que divulgar o fracasso e temos que publicar as previsões precisas dos críticos que acertaram nas suas críticas. Mas nós temos um outro problema, que é um obstáculo político. O debate, de certas maneiras, sobre o neoliberalismo pode ser estrutado por esse gráfico, por esse esquema. Nós temos o neoliberalismo e eu posso dividir em dois lados. Do lado direito, eu tenho um grupo político que ainda acredita que a estrutura neoliberal é sólida. E no lado esquerdo, nós temos grupos que acreditam que a estrutura neoliberal não é sólida. Se você descer mais um nível, é claro que os neoliberais continuam a promover o paradigma. Eles querem uma versão Fórmula 1 do neoliberalismo, mais do mesmo. E depois nós temos alguma coisa chamada de os democratas sociais do terceiro caminho. Não sei se é muito comum aqui na América Latina, é comum nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Europa. Esses democratas do terceiro caminho permanecem comprometidos com o modelo neoliberal. Acho que se alguém como Bill Clinton, ou Tony Blair, ou Gerhard Schröder, eu acredito que vocês podem imaginar os políticos locais que talvez se encaixem nessa forma de pensamento. Mas eles são ligeiramente diferentes dos neoliberais puristas. Eles acreditam em reformas de regulamentação um pouco mais forte. E esses democratas sociais do terceiro caminho
caminho, percebem que as pessoas podem perder sobre a globalização. Portanto, eles propõem que a mão invisível deve ser suplementada pela mão que ajuda e que dá um pouco de serviço social. Eu não acredito que isso consiga atingir o desafio e o escopo da tarefa que enfrentamos. Os democratas sociais trabalhistas reconhecem que o neoliberalismo está fundamentalmente errado. Querem substituir com uma nova caixa que coloca as corporações e mercados financeiros dentro dela, com um novo paradigma de políticas que possa dar suporte a uma demanda doméstica impulsionada pelo crescimento interno. E isso cria problemas políticos de grande porte para nós. Se nós formos um democrata social trabalhista, o que é que fazemos? Nós podemos permanecer juntos com os social-democratas do terceiro caminho e daí você tem o risco que muitas vezes os democratas do terceiro caminho vão vencer. E nesse caso você vai ter uma versão soft do neoliberalismo. Você pode estabilizar a economia global, mas você não vai mudar o paradigma econômico. E outra possibilidade é que você possa dividir. Mas se você dividir, aí você risca a possibilidade de você ter um triunfo neoliberal político total. E nesse caso você encontraria um entrincheiramento das piores formas do neoliberalismo. Portanto, o que nós vamos ver, na minha opinião, é que precisamos recapturar a liderança intelectual dos social-democratas, estabelecendo um novo consenso democrático e social que seja baseado no keynesianismo progressista, que enfatiza instituições e a economia keynesiana. Portanto, o meu slide de conclusão, eu posso ver que o moderador já está ficando ansioso. Eu acredito que nós temos uma oportunidade para reverter um experimento de 30 anos que foi um desastre com o neoliberalismo. Nós precisamos estabelecer um novo modelo econômico que enfatiza o crescimento impulsionado pela demanda interna. Nós temos as ideias e nós sabemos o que precisa ser feito. Agora, a tarefa é comunicá-las para os nossos líderes políticos que daí podem levá-lo até o povo. E, mais uma vez, eu vou voltar com o que eu comecei. Eu gostaria de agradecer ao governador Requião por sua liderança em trazer novas ideias para o processo político nesse momento tão crítico da história. Muito obrigado.